O que será que acontece dentro de uma mentoria? Quais são as perguntas que mudam caminho e quais são as respostas que transformam carreiras? Aqui você descobre tudo isso ao vivo. Este é o AteraCast. A mente cria, a ação realiza e o ambiente sincroniza. As pessoas não falham por sonhar pequeno, elas falham porque não sabem quem precisam se tornar para viver o que sonham. Oi, 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 Mari Freitas aqui, bem-vindo, bem-vinda a mais um AteraCast. E esse audiocast de hoje é comigo. E eu já quero começar dizendo aqui do que nós vamos falar. As pessoas não falham por sonhar pequeno, elas falham porque não sabem quem precisam se tornar para viver o que sonham. É isso aí. E por que eu quero trazer isso tão forte para vocês? Todo começo de ano, eu tenho certeza que você aí também parou para olhar para suas metas para 2026. Então, onde você quer chegar no fim do ano? Às vezes você tá com aquele pensamento, poxa, eu quero emagrecer 5 quilos, ou eu quero montar uma mentoria e ter até 30 mentorados, ou eu quero dobrar o meu faturamento, hoje eu faturo 30, agora eu quero faturar 60. Aquele movimento normal de começo de ano, né? Todo janeiro, muitas vezes você promete que esse ano vai ser diferente, você coloca metas, mas em março você já chega ali frustrada, talvez. O problema não são as suas metas, é o tipo de meta que você coloca. E mais do que isso, os resultados são constantes e os processos são a causa desses resultados. Quem você realmente precisa se tornar para viver o que você quer. Então aqui nós não vamos falar de metas, até porque metas já foi muito falado no começo do ano, antes de começar o ano. Você já deve ter feito um mapa de sonhos, olhado para a roda da vida, ou ter colocado post-it sobre metas. Aqui eu quero trazer algo muito mais profundo sobre os processos. Os processos que você tem que passar, os processos que você tem que fazer para conseguir alcançar as metas. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta. Quantas vezes você já escreveu numa folha, não só no começo do ano, várias metas? Mas, exemplo, esse ano eu vou emagrecer X quilos. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Ou você já está naquele nível mais elevado que você acaba sendo bem específico, bem específica. Esse ano eu quero ganhar mais 100 mil no ano. Esse ano eu quero montar a minha mentoria até março. Esse ano, finalmente, eu vou dar certo nos meus relacionamentos e vou achar um cara XYZ, ou vou achar uma companheira dessa e dessa forma. E aí, dá alguns meses, você olha para tudo isso e começa a se frustrar. De, poxa, fiz essa meta lá em janeiro, e até agora o negócio não aconteceu, não saiu do lugar, o que será que está acontecendo? E quero te falar uma coisa, talvez, só talvez, você não esteja falhando, tá? Você não está, na verdade, se fazendo a pergunta certa. Você está aí fazendo a pergunta errada para você, de como conseguir essa meta. Mas, na verdade, a gente tem que pensar nos processos que nós vamos ter que passar e organizar para chegar na meta que a gente coloca. A maioria das pessoas vivem colocando metas de resultado. E é aí que mora o problema e muitas vezes a sua frustração, né? Como eu falei de exemplo, quero perder 5 quilos, quero montar minha mentoria, quero faturar mais 20 mil por mês, quero dobrar o meu negócio, mas poucas pessoas colocam metas de processo. E aí elas vivem presas no ciclo. Sonho, meta, empolgação, frustração e desistência. Resultado não é algo que você decide. Resultado é algo que acontece quando você vive o processo certo para o tal. Então, vamos lá.
Você não emagrece 5 quilos porque quer, minha meta é emagrecer 5 quilos. Você emagrece porque virou alguém que treina, que se cuida, que se respeita, que foi lá, olhou para sua alimentação, começou a mudar a sua dieta. Você não fatura 10, 15, 20 mil a mais porque você colocou essa meta. Você fatura porque virou alguém que vende, se posiciona e executa para conseguir esse faturamento. Então você começa a ser essa pessoa. Quais ajustes que você tem que fazer? O que você tem que melhorar no seu produto? Será que é o seu time comercial que você tem que ajustar? Quais são os processos dentro da empresa que você tem que ter mais tempo para vender mais, faturar mais? Porque muitas vezes a gente coloca uma meta de dobrar o nosso negócio, mas a hora que a gente vai olhar para o nosso negócio, a gente tem que olhar para a estrutura, se essa estrutura consegue dobrar esse faturamento ou esse negócio. Então você tem que pensar quais são os processos que eu tenho que fazer para conseguir bater essa meta. Então, mais uma vez, a meta que você tem que colocar é a meta dos processos para construir e realizar o que você realmente quer como resultado final. Então, já vai para aquele gatilho mental na mente? Vamos começar a trabalhar aquela auto-hipnose, trabalhar a nossa mente para conseguir realizar e ter mais clareza dos processos? Então, ao invés de dizer que você quer chegar na meta, quero que você diga o que você vai fazer para conquistar essa meta. Começa hoje. Pega suas metas aí, coloca uma por uma e começa a destrinchar os processos de quem você tem que se tornar para conseguir bater essa meta. Foco na meta de processos mais uma vez. Será que você tem que desenvolver mais uma habilidade? Será que você tem que começar a frequentar outros ambientes? Será que você tem que buscar ajuda? Será que você tem tempo para performar, para conseguir bater essa meta? Como que vai ser esses processos? Começa a aterrar isso e você vai ver que vai ficar muito mais claro de você ver se é possível conquistar essa meta. Às vezes você percebe que fala: caramba, não precisa esperar até dezembro desse ano para bater essa meta. Às vezes você percebe que está tão longe, ou às vezes tão perto de você conseguir, porque você olha para os processos e quando você começa a atuar dia a dia no que tem que ser feito para alcançar, você vai ver que o caminho fica muito mais tranquilo. Então não é sobre você faturar mais, se uma das suas metas for faturamento, é sobre vou lançar uma nova consultoria, vou vender todos os dias, vou criar um novo produto, ou vou ajustar o meu produto, vou agregar mais valor para o meu produto. Quando você muda o foco de destino para o caminho, o resultado deixa de ser o peso e vira consequência. Agora, a pergunta que muda tudo é: o que eu quero conquistar esse ano e quem eu preciso me tornar para viver o que eu quero. E você vai entender quais são os processos que você tem que fazer para conquistar isso. Porque o futuro não é construído por desejos de realizar meta, é construído por processos repetidos para chegar na meta. Chegar no final nos seus sonhos, né? Afinal, todas essas metas que você colocar aí são sonhos que você almeja realizar agora em 2026. Então, mais uma vez, pare de colocar metas de resultado. Faça isso se você quiser realmente mudar a sua vida. Coloque as suas metas no processo. Estamos combinados? Estamos combinadas? E é isso. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que vive também prometendo que esse ano vai ser diferente, assim como prometeu que os outros anos também seriam. Colocou metas aí e não conseguiu realizar. E se você quer aprender a construir processos que realmente geram resultados, fica aqui comigo no Atera Cash todo sábado às 8h08, que eu e a Thali vamos trazer muito conteúdo sobre isso e expandir sua mente para você conseguir fazer o seu 2026 ser diferente. Porque aqui a gente tem certeza absoluta que vai ser o melhor ano de nossas vidas até aqui. Eu espero que o seu também.